Existe um remédio que provavelmente está aí na sua gaveta agora e que pode aumentar o risco de você ter um infarto no futuro. Não estou falando de remédio controlado não, estou falando de remédio de dor, de gripe, daqueles que você compra na farmácia sem receita, como se fossem doces. Semana passada, eu atendi uma senhora de 68 anos com dor no peito há 3 dias. Os exames mostraram que o coração dela já estava sofrendo. Perguntei, a senhora toma o que de medicamento? E ela tomava um remédio para dor nas costas quase todo dia há anos. E ela me disse, mas doutor, é só um remedinho para dor. Mal sabia ela o perigo que ela estava correndo. Vou te mostrar 6 remédios comuns hoje com o nome exato que está escrito aí na caixa. E aposto que pelo menos um deles está na tua casa nesse exato momento. Presta atenção num detalhe importante. O quarto da lista é o que mais me preocupa, porque é o que ninguém desconfia quando toma. É o que mais gente usa ali repetido, achando que é inofensivo. E é o que eu mais vejo causando internações de urgência no meu consultório. Sou o Dr. Roberto Iano, médico, cardiologista aqui em Indaiatuba. Pessoal, eu faço atendimento aqui na Clínica Iano e atendo todo o Brasil via telemedicina. Vou deixar o QR Code de agendamento aqui do lado e o telefone de contato na descrição. Vamos lá? Como um comprimido vira o infarto? Depois dos 60, a maioria de nós já tem placa de gordura ali nas artérias do coração. Mesmo quem não sente nada, mesmo que você se sinta ótimo e faça exercício. Essas placas são cobertas por uma casquinha fina que protege a artéria. O infarto acontece quando essa casquinha racha de repente e o corpo forma um coágulo ali que entope a artéria por completo. Quando a artéria entope, o coração não recebe sangue, não recebe oxigênio e as células começam a morrer. Agora, olha o que esses remédios que eu vou te mostrar agora eles fazem. São 3 golpes. Primeiro, eles sobem a pressão arterial de forma rápida e progressiva. Pressão alta é força bruta, que estoura ali a casquinha frágil ali da placa. Golpe número 2, eles fazem o corpo reter sal e água nos tecidos. Aí você incha e o coração trabalha sobrecarregado, tendo que bombear mais sangue. E golpe 3, o pior de todos, deixa o sangue ali mais grosso, mais viscoso, mais propenso a formar coágulo quando passa ali pelas placas. Junta esses 3 golpes e você entendeu exatamente como um comprimido inocente chega no infarto real. E o detalhe que quase ninguém sabe e as pessoas acabam ignorando. O risco não é para quem toma o remédio há anos. Estudos mostram que o risco já sobe ali na primeira semana do uso desses medicamentos. Quem já tem estente no coração, ou ponte de safena, ou tem o coração fraco, sente o baque então muito mais rápido. A lista, nome por nome, como está na caixa. Remédio número 1, o diclofenaco. Você conhece como Cataflam, Voltaren, aquele que você toma ali para dor nas costas, no joelho, na coluna, até para dor de cabeça. Esse é o campeão absoluto de risco entre os anti-inflamatórios que existem. Estudos com centenas de milhares de pacientes mostraram aumento de infarto. Tão grande quanto remédios que já foram proibidos de vender e foram retirados do mercado. E atenção, não é só o comprimido que você compra na farmácia. Sabe aquela injeção de diclofenaco que o médico aplica no pronto-socorro? Tem o mesmo risco para o coração. E ainda ele reduz o efeito dos seus remédios de pressão que você toma todo dia. Aí a pessoa tinha a pressão controlada por anos e começa a disparar a pressão ali do nada, sem explicação. Então se um dia você precisar mesmo usar o diclofenaco, usa na menor dose possível, pelo menor tempo possível. Nunca tome ali todos os dias, por semanas, porque eu canso de ver gente infartando pelo uso indevido do diclofenaco. Remédio número 2, o ibuprofeno. Você conhece aí como Alivium, Advil, tem vários. É remédio da gripe, da dor de cabeça, da cólica menstrual, de tudo que é dor. Ah, doutor, mas esse é mais fraquinho, não é? Tecnicamente, ele é um pouco mais leve que o diclofenaco em termos de mecanismo, isso é verdade. Mas em dose alta e uso frequente, ele também sobe a pressão arterial e retém líquido no corpo. E aí vem a armadilha. A família de anti-inflamatórios ela é grande. Nimesulida, cetoprofeno, piroxicam, meloxicam, etocoxib, celecoxib, todos funcionam parecidos. Trocar um pelo outro achando que escapou o risco, não funciona assim. Tem uma coisa aqui que pouca gente fala. Você toma aspirina todo dia para proteger o coração de infarto? Quando você toma o ibuprofeno, ele ocupa fisicamente o mesmo lugar na molécula que a aspirina usaria ali. Então ele anula a proteção cardíaca que a aspirina te dá. Então anti-inflamatório com AS, eles não se combinam. Fica de olho nisso. Remédio número 3, os descongestionantes. Sabe aqueles antigripais ali vendidos na farmácia? Ou aquele spray ali que desentope o nariz na hora? Pseudoefedrina, fenilefrina, tá em quase todo o remédio de gripe e de sinusite. Mas sabe como é que ele desentope o nariz? Apertando os vasos sanguíneos da região.
Só que aqui que está o perigo. Ele não aperta só os vasos do nariz, ele aperta os vasos do corpo inteiro simultaneamente. Artérias das pernas, do coração, do cérebro, do intestino, todas elas se contraem. Então a pressão sobe lá para cima, o coração acelera, as artérias do coração contraem e ficam mais apertadas. Para quem já tem placa depois dos 60, isso pode resultar então no infarto ou num derrame cerebral. Ela ainda pode causar arritmia, que são batidas descompassadas no coração que aumentam o risco do AVC. E ela se esconde em lugares que você nem imagina. Colírio ali para olho vermelho, xarope de tosse, na pastilha ali para dor de garganta. Então a diretriz médica é clara. Se você tem pressão alta ou doença do coração, não usa descongestionante. Pelo menos não usa sem orientação médica. E a questão do spray nasal tem aquele efeito rebote perigoso. Quanto mais você usa, mais o nariz entope por reação do corpo. E aí você tem que usar uma quantidade maior a cada vez ali para ele conseguir fazer efeito. E isso vai machucando as suas artérias dia após dia. Cuidado aí com esses medicamentos para desentupir nariz. Remédio número 4, os corticoides. Esse me preocupa. Prednisona, prednisolona, dexametasona, betametasona, hidrocortisona. A famosa injeção para dor que você toma numa quinta-feira quando a coluna dói. O comprimido da alergia forte, da bronquite da noite, da dor nas juntas ali quando ela enche. Ela serve para muita coisa. Mas por que ela me preocupa tanto? Porque eu tenho um paciente tomando corticoide aí todo mês, achando sinceramente que é só um remedinho para dor. Esse paciente está acumulando o risco cardíaco de forma silenciosa e invisível. Corticoide faz você reter muito sal e muita água. Sobe a pressão arterial, sobe o açúcar no sangue, sobe o colesterol ruim, deixa o sangue mais propenso a coagular de forma rápida. É exatamente tudo que uma artéria de 60 anos não pode receber. A infiltração ali repetida de corticoide no joelho, a injeção mensal para crise de dor, entra tudo na mesma conta. O corpo absorve cada dose e o coração sente cada uma delas. E até tratamentos curtos, de apenas poucos dias de corticoide, já elevam o risco de infarto e trombose ali nos meses seguintes. Quem tem diabetes, então, sofre o dobro, porque o efeito do corticoide ele descontrola completamente o açúcar. O corticoide ele é excelente quando bem indicado por um médico para uma situação grave e por pouco tempo. O problema é você usar repetido, todo mês, por conta própria, achando que é seguro. Isso sim vai te dar problema. Remédio número 5, os remédios para emagrecer. Principalmente a sibutramina, que ficou muito famosa aqui no Brasil. Ela até foi retirada e proibida em vários países europeus e nos Estados Unidos. Sabe por quê? Um estudo gigante envolvendo milhares de pacientes mostrou mais infarto e mais derrame cerebral. Especificamente em quem já tinha algum risco cardíaco escondido. E depois de 60, quase todo mundo tem algum risco cardíaco, mas a maioria nem sabe que tem. Anfepramona, Fempreporex, aqueles medicamentos ali para emagrecer. Pior ainda, eles aceleram o coração de uma forma descontrolada, sobem a pressão rapidamente. Exatamente o que estoura aquela casquinha frágil ali na placa das artérias e te causa um infarto ou um derrame cerebral. Cuidado, pessoal, com essas fórmulas manipuladas de farmácia de manipulação aí que você tem perto da sua casa. Eles falam lá que tem um termogênico natural, que promete secar a barriga em semanas. Muitos já foram flagrados aí com sibutramina escondida, disfarçada dentro da fórmula. Aquele chá seca a barriga, cheio de diurético e laxante agressivo, desidrata todo o seu corpo, bagunça o ritmo do coração, causa arritmias cardíacas. Só, emagrecer, claro, protege o coração, é verdade. Estudos comprovam isso. Mas emagrecer com um remédio que pode te infartar no processo, simplesmente não compensa o risco. Então procura sempre um bom profissional aí para te orientar na questão do emagrecimento. Remédio número 6, a testosterona por conta própria. Esse quase ninguém coloca na lista de medicações perigosas quando a gente fala sobre infarto. Cada vez mais homens depois dos 60 tomam testosterona atrás de energia e disposição rápida. Dose alta, sem exame de sangue prévio, comprada na academia ou debaixo do pano ali. Qual que é o problema real? Em excesso, ele engrossa o sangue de forma significativa. O corpo produz mais glóbulos vermelhos em excesso como reação ao hormônio extra. E o sangue engrossado forma coágulo com facilidade quando passa pelas placas das artérias. Então aumenta muito o risco de infarto e derrame. Piora a pressão, aumenta o LDL colesterol, reduz o HDL e pior, faz o teu coração crescer e ficar fraco. Quem repõe testosterona do jeito correto, com indicação, porque precisa de verdade, porque tem hipogonadismo, por exemplo, faz exame de sangue a cada 3 meses para monitorar a contagem dos glóbulos. Já quem toma escondido por conta própria sem orientação, não checa nada e vive no risco constante. A gente vê aí toda semana um morrer por conta do uso abusivo de anabolizante. Então eu faço o quê, doutor? Calma.
Você não precisa sofrer com dor crônica, nem ficar resfriado aí por 2 semanas. Existem opções seguras para cada uma dessas situações. Para dor, você pode usar dipirona ou paracetamol. Eles não são anti-inflamatórios aí como os outros. Por isso ele mexe muito menos na pressão arterial no sangue. Para dor aguda, pessoal, gelo ali nos primeiros dias, calor depois, fisioterapia bem feita e alongamento diário. Parece tão simples que a pessoa às vezes nem acredita, mas isso resolve muito mais do que qualquer medicamento. Se você precisar mesmo de um anti-inflamatório, o naproxeno costuma ser o de menor risco cardíaco de todos, mas ele não é isento de riscos. Com orientação médica, na menor dose recomendada e pelo menor tempo possível. Para gripe ou nariz entupido, soro fisiológico ali com lavagem nasal. Desentope as vias respiratórias sem apertar nenhuma artéria do corpo, sem efeito rebote. Vapor de água quente, hidratação constante, repouso vão fazer o resto aí do trabalho da tua recuperação. Já para emagrecer de forma segura, comida de verdade, redução de ultraprocessados, caminhada diária ou natação. Se você precisar de algum remédio para emagrecer aí, existem opções modernas muito mais seguras. Mas mais uma vez, sempre com orientação médica. E para disposição e energia, pessoal, na maioria absoluta dos casos, o cansaço não é falta de testosterona. É sono ruim de verdade, é pressão descontrolada, é tireoide desregulada, é uma anemia não diagnosticada, é uma depressão escondida. Então, investigar a causa real do cansaço vale muito mais do que você tomar hormônio aí no escuro sem orientação. Agora anota aí 3 regras que vão te proteger de verdade. Regra 1, na farmácia, antes de comprar ali qualquer remédio para dor ou para gripe, para e pensa. Isso mexe com o meu coração? Aí você pega o celular, procura a bula, vê os efeitos colaterais. Se tiver pressão alta ou coração fraco, não compra. Seu coração merece esse cuidado. Regra 2. Qualquer remédio que você for usar mais de 3 dias seguidos, você avisa para o teu médico antes de começar. Nem que seja aí pelo WhatsApp. Doutor, me prescreveram aqui, vou tomar dipirona para dor. Posso tomar com segurança? Porque o médico só te protege daquilo que ele sabe que você está tomando. E regra 3. Monta aí teu kit de emergência aprovado. Na próxima consulta pergunta, doutor, quando eu tiver dor, qual o remédio que eu posso tomar sem risco? Aí você anota a resposta e cola aí na porta da geladeira. Assim, quando a dor chegar de madrugada, você não pega aí qualquer coisa, qualquer medicamento desesperado. Você pega o que é seguro pro teu coração. E uma dica bônus, começou um remédio novo aí? Meça a tua pressão todo dia por 7 dias. Se disparar, você sabe qual foi o culpado. Aí você avisa o teu cardiologista. Os erros que eu vejo todo dia no consultório. Erro número 1, achar que remédio vendido sem receita já é seguro por natureza. Sem receita, pessoal, não quer dizer que o medicamento não tem risco. É o contrário, às vezes. Significa que ninguém está monitorizando o que você vai fazer com aquele remédio. Erro número 2, tomar anti-inflamatório por semanas ou meses para uma dor crônica que não passa. Anti-inflamatório foi feito para alívio curto e urgente, e não para aquela dor que não passa. Dor que não passa de verdade, você tem que investigar com exame ou com especialista. Porque o anti-inflamatório, ele mascara a dor, ele não ajuda a sarar a lesão. Erro número 3, parar de tomar tudo de uma vez, com medo, depois de assistir um vídeo como esse, por exemplo. Não faz nada por conta própria. Alguns remédios você literalmente não pode parar sozinho sem orientação. Principalmente quem tem doenças autoimunes, que vão precisar tomar corticoide de uso contínuo. Com acompanhamento médico, tá tudo certo. Então nunca pare sozinho aí, suas medicações nunca pare sem orientação. Então é isso, pessoal. Cuidar do coração é decidir o teu melhor com as informações que você recebeu hoje aqui no vídeo. E foi exatamente isso que você fez chegando até aqui no final do vídeo. Agora faz uma coisa aí, manda esse vídeo para aquela pessoa específica da família que vive tomando remédio por conta própria todo dia. Aquela tia, aquele tio, aquele vizinho, você pode estar salvando a vida dessa pessoa de verdade. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho de notificação. São 2 vídeos novos toda semana. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.